A Voz da Palavra, com Reginaldo Ribeiro. Aleluia, glória a Deus. Quem tem a Bíblia, pode segurar assim a Bíblia na mão e vamos orar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer pelas oportunidades que tem nos concedido e queremos agradecer por estarmos nesta hora, aqui nesse momento, para te adorar na beleza da tua santidade. Aceite os nossos louvores, aceite, Senhor Deus, os nossos agradecimentos a ti. Aceite, Pai, no seu trono de graça os nossos pedidos a ti. Nesta hora te pedimos que venha falar conosco através da tua palavra. Abençoando, Senhor Deus, cada irmão presente aqui nessa igreja. Cada irmão presente aqui na igreja do Rio Verde, na igreja em toda a Bahia onde estiver reunida, na igreja em São Paulo, na igreja em cada lar que nesta hora acompanha a esta programação. Na igreja que está em cada celular, em cada computador e em cada TV. Fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que o nome do nosso Deus seja sempre glorificado. Nosso tema a estudarmos nesta hora é a ira do dragão. Você já imaginou um mundo sem lei? Um lugar onde cada um tem as suas próprias regras? Você já imaginou um lugar aonde cada pessoa faz o que acha certo ou o que acha errado deixa de fazer? Você já parou para pensar que na cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a terceira maior cidade do mundo, não tivesse a lei de trânsito? Imagine comigo os carros, cada um andando em alta velocidade, atravessando aquelas grandes avenidas, aqueles grandes contornos que tem por ali, becos e mais becos, deixando a consciência de cada motorista. Imagine-se se não tivesse nenhum semáforo. Como seria da cidade, o que seria da cidade de São Paulo, o que seria do mundo inteiro se não tivesse lei? Alguém poderia dizer assim, e alguém acha que assaltar banco não é problema porque o dinheiro é do governo. Tem gente que diz assim. Outros pensam que o estupro não tem problema nenhum, por isso que praticam. Outros pensam que ter 2, 3 mulheres ou 2, 3 homens não é problema nenhum. O que seria de um mundo sem lei? Seria, na realidade, o planeta que o diabo quer dominar. Seria um mundo que não teria ordem e não teria decência. Gostaria de ler 4 versículos bíblicos nesta hora com você. 3 desses versículos foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles está em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
O que Paulo está dizendo aqui? O fim da lei é Cristo. Vamos relembrar em nossa memória que, como base do Antigo Testamento, quando Deus tirou os israelitas do Egito e guiou-os pelo caminho do deserto até a Canaã, Deus deu para aquele povo várias leis. Entre essas leis tinham leis civis, entre essas leis tinham leis culturais, entre essas leis tinha uma lei chamada a lei moral, os 10 mandamentos, e tinha também a lei de ordenança, também conhecida como lei de cerimônias. Aquela lei que falava sobre o sacrifício dos cordeiros. Aqueles cordeirinhos que era sacrificado. O evangelho daquela época era pregado em cada cordeirinho que era sacrificado. Porque o cordeirinho apontava para o grande sacrifício do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. E como bem enfatizou João, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 29, quando foi para batizar Jesus, ele o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até ali se cumpriu todas aquelas leis, todos aqueles rituais e os escritos dos profetas que apontavam para a vinda do Messias. A vinda do Messias se manifestou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que estava escrito sobre ele se cumpriu. Sobre o Messias se cumpriu em Jesus. Mas será que Paulo estava se referindo que o fim da lei é para você andar de sua própria maneira, escolhendo isso eu posso fazer, isso eu não posso, deixando a sua própria consciência escolher o que é certo ou o que é errado? Vamos entender melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o fim da lei é Cristo. Será que Paulo está dizendo, e aí eu convido você aí no Antigo Testamento, no capítulo 20 de Êxodo, a partir do versículo 3 até o 17, e você vai encontrar ali os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento, por exemplo, diz que não deve ter outros deuses além do Senhor. Será que Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo e quando eu aceito a Jesus Cristo como Salvador, eu não preciso mais guardar esse mandamento? Eu já posso então adorar a outros deuses? O segundo mandamento diz que não devemos adorar e nem se curvar a imagens de escultura. Será que, sendo o fim da lei Cristo, eu aceitando Cristo como meu Salvador pessoal, então agora eu não preciso mais atender a esse mandamento? Agora vou então me curvar às imagens de esculturas feitas pelas mãos dos homens? O terceiro mandamento diz que não devemos tomar o nome do Senhor em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Será que agora, aceitando Jesus como Salvador, eu já posso fazer piadas com o nome de Deus? Eu já posso então tomar o nome de Deus em vão? O quarto mandamento requer a observância do sábado como dia do Senhor, separado por Deus antes do pecado entrar no mundo, separado por Deus no início, lá na criação, quando não havia nem judeu, nem grego, nem italiano, enfim, nem brasileiro, nenhuma nação. Só existiam Adão e Eva no planeta Terra. E Deus então separou esse dia e colocou no quarto mandamento, de acordo com Êxodo 20, de 8 a 11, como um memorial da criação de Deus. Será que Deus está dizendo nesta hora que
Não é mais necessário guardar esse mandamento porque aceitei Jesus como Salvador e não preciso mais lembrar que Ele é o meu Criador? O quinto mandamento diz que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que não seja prolongado os teus dias, para que seja prolongado os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Será que agora, aceitando Jesus como Salvador, Deus está abrindo mão desse mandamento e dizendo para você: faça o que você quiser com o seu pai, com a sua mãe, não precisa mais atendê-los? É isso que Deus está dizendo? É isso que Paulo está falando? Sexto mandamento: não matarás. Será que agora, aceitando Jesus, o fim da lei é Cristo, e eu aceitando Jesus como Salvador, Deus já liberou para que eu possa matar o meu próximo? Deus liberou então o sétimo mandamento: não adulterarás. Agora eu já posso, numa noite, ter 3, 4, 10 mulheres? Vou dizer para você que mesmo se liberasse eu não daria conta. Mas vou dizer uma coisa para você. Será que agora pode ser assim? Vamos viver igual os cachorros e os gatos? Com um, com outro, com um, com outro? O oitavo mandamento diz: não furtarás. Será que Deus agora já liberou para você andar furtando de um e de outro? Roubando aqui e ali? O fim da lei é Cristo. E se o fim da lei é Cristo, será que Deus está dizendo aqui que o nono mandamento, para você não levantar falso para o seu próximo, não andar mentindo, levantando calúnia contra os outros, será que agora Deus liberou isso aí? Depois que Jesus veio à terra, tudo está liberado? Agora eu posso caluniar o meu próximo? Agora eu posso andar falando mal do meu próximo, mentindo com o nome dele? Está liberado, porque foi cravado na cruz esse mandamento. Décimo e último mandamento diz que não devemos cobiçar nem a mulher e nem as coisas do nosso próximo. Será que agora eu já devo cobiçar as coisas do meu próximo? Porque Deus liberou? Porque Paulo escreveu que o fim da lei é Cristo? Moisés havia escrito lá no passado que o fim da lei é a obediência. Vocês não querem que eu lembre a vocês direto sobre a lei? Então obedeça. Seja fiel. O fim da lei é Cristo. Quando Paulo está dizendo o fim da lei é Cristo, ele está dizendo Cristo é a lei de Deus. Cristo é o caráter de Deus. E quando você vai em João, no capítulo 14, você vai encontrar ali Filipe dizendo para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus então diz para ele: Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e você me pergunta: mostra-me o Pai? Quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um. Se você não acredita, veja, mesmo porque as obras do Pai são as mesmas minhas. Tem gente que pensa que Jesus tem mandamentos diferentes do de Deus. O fim da lei é Cristo. Sabe quando eu entendi isso? Eu andava nesse mundo aí, dominado pelo que eu achava certo ou errado. O que eu entendia que era certo, eu fazia. O que eu entendia que era errado, eu não fazia. Eu tinha minha própria lei. Será que é isso que Paulo está dizendo? Você agora aceitou Jesus, você vai ter sua própria lei? Mas isso, eu não tinha ainda aceitado Jesus. E quando eu aceitei, quando a gente fala aceitou a Jesus, é aceitei o sacrifício de Jesus por mim na cruz. Quando aceitei o sacrifício de Jesus na cruz por mim,
eu entendi que eu devo andar não segundo a minha própria vontade, não ditar as minhas próprias regras, mas seguir de acordo com a vontade de Deus e seguir de acordo com a sua lei, com as suas próprias regras. Foi isso que entendi quando entreguei minha vida a Jesus. Mas em Romanos, no capítulo 7, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, aí em Romanos, no capítulo 7, e o versículo 22, o apóstolo Paulo, ele continua falando. Romanos 7, 22 diz assim: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amém? Espera aí. Eu entendi errado ou Paulo disse que, segundo o homem interior, o homem que está dentro do coração dele, tem prazer na lei de Deus? Paulo disse, eu tenho prazer na lei de Deus. Espera aí, se você tem prazer na lei de Deus, eu vou fazer uma pergunta para você aí. Davi tinha prazer na lei de Deus? Ele dizia assim: Deus meu, Senhor meu, deleito-me em fazer a tua vontade, pois dentro do meu coração está a tua lei. Salmista Davi, Salmo 40, versículo 8. Ele tinha prazer, então ter prazer é obedecer. Paulo diz assim, eu tenho prazer no homem interior. Aí você vai ver no contexto de Romanos 7, Paulo vai falar que ali também o pecado tem lei, a lei do pecado. Qual é a lei do pecado? A lei do pecado é aquela que faz o viciado acordar de manhã cedo, em vez de tomar o seu café da manhã, o seu reforço, o seu amarelinho, o seu cuscuzinho e tal, com leite, ele vai num bar mais próximo e toma uma fofa-oi em chapé. Sabe o que é isso, né? Aquela branquinha que se torna tudo escuro depois, que acaba com a vida da pessoa. Essa é a lei do pecado que está no corpo da pessoa, que ele fica tentando se libertar e se não for ali, o corpo fica tremendo, o pecado pede aquilo. O viciado por pornografia e outras coisas mais, o pecado domina essas pessoas, aí não consegue ficar sozinho, vai na internet e baixa coisas terríveis. A lei do pecado, e Paulo disse, a lei do pecado. O pecado também tem lei. É que traz o vício, domina as pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa hora aqui, ao sairmos daqui, que o pecado não venha nos dominar, mas que a lei do Senhor possa ser o nosso prazer, possa estar aqui no interior do nosso coração. Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus. Bom, vem cá. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Os israelitas quebraram a aliança, não obedeceram. O problema está em quem? Nos israelitas ou nos mandamentos de Deus? Eu vou lembrar que na aliança Deus deu os seus 10 mandamentos. Na antiga aliança, os cordeirinhos eram sacrificados. Na antiga aliança, o sangue dos cordeirinhos era derramado. Na antiga aliança, Deus escreveu esses 10 mandamentos em tábuas de pedra. Veio Jesus Cristo trazendo uma nova aliança, porque a primeira aliança foi quebrada. E na nova aliança, então, o cordeiro é Jesus. O sangue derramado foi o de Jesus. E agora, os mandamentos foram outros, alterados, de uma igreja, de alguma instituição religiosa? Espera aí. Se Jesus então fez essa alteração, que ele não fez, é só você ler Mateus 5, 17 e 19, ele não fez. Mas se Jesus fez essa alteração, isso quer dizer que o que Deus escreveu lá naquelas tábuas estava errado? Deus então errou. Eu quero dizer para você que Jesus veio à terra não para alterar a lei de Deus,
mas para transformar o coração daqueles que o aceitam como Salvador. Foi para isso que ele veio. O erro não está na lei de Deus, o erro não está nos mandamentos do Senhor, o erro está no ser humano que não aceita andar de acordo à vontade do Senhor. Quando eu aceito Jesus, eu aceito andar de acordo com a sua vontade. Amém? Que Deus seja louvado. Irmãos, vocês sabem quais são os principais objetivos da lei? Principais objetivos da lei, o primeiro eu estou falando da lei de Deus, mas estou falando da lei do nosso país, do nosso Código Penal, enfim, ou da lei de trânsito e outras leis que existem por aí. O principal objetivo da lei, primeiro, proteger o cidadão. O cidadão de bem, aquele que anda de acordo com a lei. A lei é para proteger essas pessoas de pessoas ruins. E o segundo objetivo da lei é punir os transgressores. Esse é o segundo objetivo. Agora, quando você tira a lei, como você vai punir os transgressores? Como você vai proteger o cidadão de bem? Quero ler mais um texto com você. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, ele escreveu também o seguinte. Romanos 3, versículo 20, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Observe então o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa, nenhum ser humano será justificado pelas obras da lei. Como ele próprio escreveu em Efésios 2, a partir do versículo 8, que a salvação é mediante a fé, mas é pela graça. Porque se eu fosse salvo pelo que eu faço, porque eu procuro obedecer aos mandamentos, eu tenho boas obras, estaria eu anulando o que Jesus fez. Estaria eu anulando a graça de Cristo. E Jesus morreu em vão. E a salvação não seria pelo sacrifício de Cristo, mas pelos meus próprios esforços. No entanto, a salvação não é pelos meus esforços. Por quê? Porque mesmo se eu andasse direitinho, obedecendo todos os mandamentos de Deus, mas o veneno do pecado já estava correndo, ou já está correndo nas minhas veias. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, o pecado passou para todo ser humano e nós já nascemos nele. Nós já nascemos no pecado, então ele já faz parte do nosso corpo. Era necessário alguém viver nessa terra sem cometer um delito sequer, um pecado sequer, para pagar o preço pelo pecador. Então ele diz que a salvação não são pelas obras, não é pelas obras. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez por mim. É pelo que Jesus fez por você. Mas agora, para que serve a lei? E Paulo continua dizendo, a lei serve para o quê? Para o pleno conhecimento do pecado. E no contexto ele ainda diz assim, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não conhecia o que seria adultério se a lei de Deus não falasse, não adulterarás. A lei não salva, a lei mostra o pecado e a necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Deu para entender o significado? Resumidamente, a salvação pela graça é isso. A lei mostra o pecado. Agora o próprio Paulo também escreveu que onde não há lei, não há pecado.
Se não tem uma lei para especificar o que pode fazer, o que não pode, ninguém pode dizer que você não pode fazer isso. Que você possa ter entendido. A lei não nos limpa. Ela mostra a sujeira do nosso corpo, que é o pecado. E quando olhamos para a sujeira do nosso corpo, precisamos da água da vida, que é Jesus, para lavar todos os nossos pecados. É assim que a Bíblia ensina, e é assim que tem que ser. É isso que Paulo está dizendo. Não, olha, não, ninguém está dizendo que você vai ser salvo por guardar a lei. Agora, qual é a importância da lei? Quer dizer, porque eu aceitei a Jesus Cristo, agora eu vou andar passando por cima dos mandamentos de Deus? Não, pelo contrário. Jesus é a lei de Deus. Quando eu aceito Jesus, sinceramente, quando você aceita a Jesus Cristo como Salvador, automaticamente a lei de Deus é implantada no seu coração. Na nova aliança, é só você ler Hebreus 10, versículo 16. Na nova aliança que Deus faria com a casa de Israel, o Israel hoje espiritual, o povo de Deus dos últimos dias, em Cristo Jesus, os mandamentos agora são escritos nas tábuas do nosso coração. Então é isso, o fim da lei é Cristo. Automaticamente aceitei Jesus, o Espírito Santo coloca a sua lei dentro do meu coração. Aí eu vou entender que eu não posso mais adorar outros deuses. Aí eu entendo, quando aceito Jesus, que eu não posso andar se curvando a imagens feitas pelas mãos dos homens que nem sabem o que estão fazendo. Aí eu passo a entender que o nome de Deus é sagrado e que não posso tomá-lo em vão. Aí eu vou entender que Deus é o Criador dos céus e da terra e deixou um dia de adoração, e esse dia não pode ser substituído, porque Ele criou lá no início do mundo e separou, abençoou e santificou. É o sábado. Não tem outro dia. Então, quando eu entendo que Jesus é o meu Salvador, eu agora entendo que devo obedecer aos meus pais, devo honrar os meus pais de todo o meu coração. Enfim, a lei por completa é colocada pelo próprio Espírito Santo no meu coração, no seu coração. E para finalizarmos, eu gostaria de ler Apocalipse no capítulo 12 e o versículo 17. O tema é a ira do dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é o dragão? Se você volta aí no contexto, nos versículos 7 a 9, você vai entender claramente que Apocalipse está revelando que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Diz o texto que o dragão está irado, e se você pega aí do comecinho do capítulo 1, do capítulo 12 do Apocalipse, o versículo 1, você vai entender que o dragão se irou e tentou tirar a vida do filho varão que estava para nascer. Quem foi esse filho? Jesus. Essa mulher representa que igreja? A igreja de Deus. A igreja de Deus na terra. A igreja cristã, que nasceu quando? A igreja cristã nasceu com o nascimento de Jesus. Foi ali que nasceu. Então o dragão usou Herodes para tentar assassinar Jesus e não conseguiu. E aí então passou-se os dias de Jesus, Jesus foi para a cruz, mas ressuscitou e garantiu a nossa vitória. Essa é a igreja de Deus, que continuou com os apóstolos, obedecendo tudo o que aprendeu do Mestre Jesus Cristo e continuou. E agora quem é a igreja em nossos dias? É simples. Aqui
está os que guardam. Isso quer dizer, não está se referindo à igreja como CNPJ ou instituição, mas como pessoa, porque são os fiéis, os cristãos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Nós temos um tema aqui no canal falando sobre esse assunto para você entender bem o significado do testemunho de Jesus. Mas em resumo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia que Isaías, que Moisés, que os profetas, como o profeta Joel, o profeta Jeremias, escreveu sobre o nascimento, morte e ressurreição do Messias. E o testemunho de Jesus é porque João diz assim: eu testemunhei que todos os acontecimentos que teriam que acontecer com o Messias se cumpriram na vida de Jesus. Então esse é o testemunho de Jesus. Inclusive Apocalipse 1, verso 9, diz claramente que João estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus, porque ele testemunhou que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto os fariseus diziam, não é o Filho de Deus, é satanista, os apóstolos defenderam o testemunho de Jesus. Mas, meu irmão, não basta só testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, também tem que guardar os mandamentos, é o que está aqui no Apocalipse. Os mandamentos são 8, são 7, são 6, são 9. Os mandamentos são 10 e mais estatutos e juízos, fora aqueles que se cumpriram lá do cordeirinho, da lei de circuncisão, enfim, leis culturais para os israelitas, leis civis para os israelitas, mas tem outras coisas importantes que foram lá dado no tempo de Moisés, que eu e você temos que obedecer hoje, porque é para o bem da minha família e da sua também. É para o seu bem. O dragão está irado, não está irado contra aqueles que estão pregando contra os mandamentos de Deus. Pelo contrário, quando alguém prega contra os mandamentos de Deus, está fazendo a vontade do dragão. O dragão não está irado contra aqueles que estão pregando contra a guarda do dia do Senhor, que é o sábado. Não está. O dragão está irado de acordo com esse texto, e aqui se refere aos nossos dias, o restante, o remanescente, o povo fiel dos últimos dias, os cristãos que guardam os mandamentos de Deus. É com esses que o dragão está irado. E agora, eu vou temer porque o diabo está irado comigo? Não, eu não vou temer, porque Deus está do meu lado. Você não vai temer, porque o Senhor é contigo. Amém? Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado na minha e na sua vida. Que os enganos do demônio, desse dragão que está irado, não venha afastar nenhum dos nossos irmãos da fé. Ore ao Senhor. Lembre-se, não somos salvos pelos mandamentos, somos salvos pelo sangue de Cristo. Não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pelas obras de Cristo. Mas uma vez aceitando Jesus como Salvador, eu agora mudo de vida, porque a lei de Deus é posta no meu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aqueles que entenderam a mensagem, aí onde você está, fique de pé. Aqueles que não vão deixar, de forma alguma, o inimigo alterar a lei de Deus no seu coração, se coloque de pé se você puder. Se não puder, apenas se concentre na oração e vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua palavra. Sabemos que estamos vivendo nos últimos tempos. O Seu povo fiel está espalhado na superfície da terra, independentemente do CNPJ da igreja, independentemente da placa da igreja,
Os seus fiéis estão espalhados e o Senhor já está juntando os seus fiéis. A tua palavra diz que muitos chamados e poucos escolhidos. A tua palavra também diz que muitos serão primeiros, muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Pai, tenha misericórdia de mim e dessa comunidade. Tenha misericórdia também de cada fiel sincero que acompanha essa programação. Por favor, Senhor, não deixe que nenhum de nós interprete a nossa própria vontade a sua palavra. Não deixe que coloquemos em nossas vidas nossas próprias regras, mas que possamos viver as tuas regras, porque a tua lei não precisa de mudança. Nós é que precisamos de mudar a nossa vida para melhor te servir. E assim oramos, que perdoe naquilo que falhamos. Nos ajude a prosseguir ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que toda honra e que toda glória seja rendida ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. A Voz da Palavra, com Reginaldo Ribeiro.